Muito bom dia! Estamos na terceira roda da Gente Miúda. Eu sou Natasha, sou formada em administração, técnica de enfermagem e administradora da Gente Miúda. Bom dia pessoal. Hoje é a nossa terceira, né? Terceira ou quarta? Terceira. Terceira roda de Gente Miúda. Estamos muito animadas porque é um assunto bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre amamentação. Eu sou a Elisa, eu trabalho no e-commerce aqui da loja e eu trabalho na área já infantil já tem 3 anos. O nosso assunto hoje é polêmico. É um assunto bem polêmico mesmo. Por quê? Amamentação, benefícios da amamentação. Focamos só no benefícios. E a gente pensou muito no assunto durante a semana, no que falar, e que queremos abordar esse assunto porque a gente participou de um congresso de amamentação, depois a gente fala sobre ele, esse faz uns 2 meses, e me espantou saber que a média nacional hoje é de 40 dias de amamentação. A gente não sabe se é desinformação, se é falta de incentivo, se é dificuldade. Então, por isso, resolvemos abordar esse tema. Isso, exatamente. Vamos lá, por que amamentar é um investimento de verdade? Eu já relatei aqui e sempre relato, para mim, a amamentação foi a melhor parte da maternidade. Eu achava, assim, sensacional aquele serzinho pequenininho, que não era tão pequenininho. Eu tirei uma foto hoje da caderneta do Arthur, que faz assim, né? A linha de peso. Ah, sim. Ela sai totalmente fora da linha. O Arthur foi um bebê gordão. E eu olhava aquele serzinho, eles seguram no dedinho da gente enquanto amamenta e olham pra gente assim, e a gente olha pra eles. E é tão apaixonante tu saber que aquele ser, ele depende totalmente de você, mãe, para sobreviver, né? Por causa do leite materno. Claro que não estamos minimizando a fórmula, mas ele depende totalmente do teu sustento ali. É muito incrível isso. Então, pra mim, a amamentação foi incrível. E são tantos benefícios. Eu fiquei muito chocada o dia que a gente foi lá nesse congresso de amamentação, porque eu não fazia ideia do quanto era importante a amamentação mesmo no peito. Eu tinha uma noção que era importante, alguns benefícios, mas eu não sabia o grau dessa importância. Então eu fiquei muito chocada. E depois que eu participei daquele congresso, tipo assim, eu não tenho dúvidas nenhuma de quando eu tiver filho eu vou tentar, né? Lógico que tem toda essa questão, né? Às vezes vai passar por muita dificuldade para tentar amamentar no peito, mas a partir do momento que você sabe de todos os benefícios, com certeza tu É um estímulo, né? É um estímulo. E amamentar é incrível. Então a gente fez uma ordem aqui cronológica para não esquecer nenhum dos benefícios e nenhuma das importâncias sobre a amamentação. E vamos falar um pouquinho de cada um, mas o mais surpreendente para mim, que eu já tinha um breve conhecimento por causa da enfermagem, por causa da minha amamentação, que eu li bastante, porque amamentar ela é difícil. Eu lembro da cena, vou contar pra vocês, talvez já tenham me escutado falar. Meu peito machucou a partir dos 6 meses. Eu fiquei grávida 6 meses e o meu peito começou a ficar machucado. E aí a minha médica indicou uma pomada e eu passava a pomada e o peito nunca recuperava 100%. E eu já tinha um pouquinho de secreção de leite. Quando eu tive o meu bebê, no primeiro dia, eu tive o meu bebê, ele nasceu 11h26 da noite. E na primeira noite ele amamentou. Chegou no segundo dia, o meu leite empedrou. E aí, como eu tive na Carmela, eu desci, lá tem um banco de leite embaixo na Carmela. Aí tu desce uma rampa, eu lembro que eu tava de cesárea, desci com o Arthur bem devagarinho. É uma cena, assim, até emocionante, assim, lembrar dele. Ele tava com uma roupa amarelinha, olha só, eu lembro de tudo, vou começar a chorar agora. E aí eu desci e cheguei lá. E as técnicas, as enfermeiras, enfim, as pessoas que me atenderam lá, eu acredito que elas não foram muito humanas. Mas foi muito importante. Porque elas falaram, mãe, você tem que deixar o bebê desconfortável. Arthur nasceu no inverno e ele tava todo empacotadinho. Então o que acontecia? Ele mamava e ele dormia no peito. Quando ele dorme no peito, ele dorme esmagando e ele vai escorregando. E aí ele fica no bico. E quando ele fica no bico, ele pressiona e ele machuca. E aí, por um peito que já estava machucado, na época não tinha laser, era só luz azul,
no hospital, que eles faziam para ajudar a cicatrização. Hoje o laser, ele age de uma maneira mais eficaz e com mais agilidade. Eu lembro delas dizer, primeiro você tem que deixar ele desconfortável. Então elas tiraram a coberta, tiraram o macacão na parte das pernas, tiraram a meinha e disseram pra ele, agora você amamenta e não deixa ele dormir. E aí elas foram me ensinar o Arthur a abocanhar o peito. E quando elas fizeram, elas apertaram. E um peito todo, muito cheio, que tava de leite, porque o meu peito ficou 3 vezes maior do que o tamanho que ele tá. Eu senti uma dor, gente, que ela apertou assim pra encaixar na boquinha do Arthur, que é inenarrável. Eu acho que eu consigo lembrar da dor, porque foi muito dolorido. Então eu achei elas um pouco de sensibilidade. Ó, mãe, você vai apertar, mas vai doer. Então, assim, até choro porque realmente doeu muito. E eu lembro, assim, a dificuldade, porque eu queria amamentar. E a gente falou aquele dia, né, Natasha, a questão da... É um momento que você estava muito sensível já, só pelo fato de toda a gestação. A Natasha foi mãe solteira também, né? Então ela já vinha com um cargo emocional ali, né? E aí teve a questão do parto também, que foi difícil, porque optou pela cesárea, né? Que o médico lá falou que... O médico me assustou, então eu acabei fazendo cesárea, porque o médico da ultrassom me assustou. E disse, olha mãe, seu bebê é muito grande, vai trancar, você é uma mulher pequena. Então eu já vim assustada, eu me preparei até... 39 semanas e 5 dias pro parto normal. Pro parto normal, o Arthur tava encaixado. E aí quando chegou naquele dia, eu saí dali e fui na Carmela e o médico disse, segunda-feira vem que eu vou fazer tua cesárea. Então pra mim foi tudo muito difícil. E aí a gente falou no outro vídeo, até depois se vocês quiserem dar uma olhada ali no YouTube, sobre a importância de escolher bons profissionais. Lógico que ali foi né? Foi uma infelicidade, porque eu fazia sempre o dia no mesmo exame, aí como eu fui na médica, a médica pediu o exame, eu marquei em outro dia, era outro profissional, era um homem, e não por ser um homem, gente, por favor, mas ele não teve essa sensibilidade de falar com cuidado. Então, quando tu atende uma gestante, às vezes ela tá com dor, então ela não tá bem. Ontem, inclusive, a gente atendeu uma cliente que tava procurando prematuro, e as meninas falaram, né, ela não tá muito legal, mal respondia a gente, não... E aí eu falei, gente, se ela tá pegando prematuro, ela tá com dor. Sim. Dor emocional, provavelmente, porque o bebê deve ter nascido antes, às vezes o bebê tá com algum risco, então a gente não sabe a dor de cada cliente, né? E a mãe, a gestante, eu que fui uma mãe que tive bastante dores, eu digo, quando eu vi uma grávida assim que eu tive o Arthur, eu dizia assim, não, querida, pode passar na frente, porque eu sentia dores. Então, aquele momento todo voltando para finalizar o assunto, de amamentar e aprender ali a amamentar, me doeu muito. Mas foi super importante para todo o resto da amamentação. O meu peito machucou, demorou bastante, acho que ficou em 7 dias, assim, bem machucado. Apesar de eu me alimentar muito bem, o corpo demorou a se recuperar. E depois disso foi muito mais fácil. Até os 3 meses eu lembro que eu tive alguns impasses. O leite às vezes empedrava, eu ia pro banho. Aí só que a água morna, né? Quando tu tira o leite, ele estimula e produz mais, porque o corpo não entende. Mas o ideal é tirar para não empedrar. Ia para baixo do banho e ficava fazendo massagem. Então todos esses processos eles se tornam muito pequenos diante da amamentação, na minha opinião. Então essas dificuldades nem toda mãe está disposta a passar e nem toda mãe consegue. E não é quem é mais forte aqui, é os benefícios que às vezes te criam mais vontade de tu persistir um pouquinho mais, porque tem que ter muitas vezes uma persistência. São todos os casos assim? Não, mas são a grande maioria tem mais dificuldade. Por Sim. isso essa média tão baixa nacional. Eles falaram sobre a média de amamentação aqui em Floripa também, né? Mas agora eu não vou lembrar, depois eu dou uma pesquisadinha ali. Que eu também fiquei bem impressionada que poucas mães amamentam, né, aqui em Floripa. A taxa era bem baixa, assim. Vamos falar da proteção imunológica. Essa sensacional é a primeira e eu acredito que se torna a primordial para amamentar, né? Quando você amamenta, você protege seu filho. Os primeiros 14 dias de amamentação, os 3 primeiros meses são cruciais para a amamentação do bebê. Mas os 14 primeiros dias é o colostro, que é aquele leite que é mais grosso, mais amarelado,
que é onde a criança, você passa para o seu bebê a sua imunidade. Então, a criança que é amamentada nesses primeiros 14 dias, ela fortalece e muito a imunidade dela, porque ali está a maioria dos anticorpos que ela vai desenvolver ali para os primeiros anos de vida e depois posteriormente maior. Então, esse leite do colostro é o leite que protege e dá imunidade para a criança. Aí depois tem um outro período que eu acho que é até 30 dias, se eu não me engano, e depois os próximos 60, né? Que são os 90 dias. E eu sempre falo para os clientes aqui, primeiros meses, é ali, ó, o lencinho, o protetor de seio ali, esse e esse, os absorventes. Absorvente. Porque o teu corpo não sabe o quanto ele tem que produzir de leite para o teu bebê ficar alimentado, e o teu bebê não sabe o quanto vai mamar. Então o teu corpo começa a produzir. Aí muitas vezes tu passa o leite. É onde isso aqui sensacional. E aí depois dos 3 meses ele normaliza muito a parte de produção de leite. Então acontece menos acidente, a gente tá aqui e de repente tá tudo molhado aqui. E nós temos os 2 protetores de... Aquele dia tu falou sobre a pomada também, que é dessa marca, né? Sim, aham. A Natasha comentou a respeito da pomada. Essa marca aqui é uma marca bem reconhecida no mercado. E a gente falou sobre a pomada que ajuda na cicatrização do peito, né? Quando tá machucado ali, é bem interessante aquela pomada. Aí tem os absorventes desses que são os descartáveis, que tu usa uma vez e tu joga fora. E tem os absorventes que são reutilizáveis, que eles são com uma fibrazinha em formato de algodão. Esses que são reutilizáveis, eu sempre recomendo ter muito cuidado para lavar bem e secar, porque o leite, ele fermenta muito fácil, então pode ter bactérias, aí fica ali, gruda no mamilo, passa pro bebê. Então, tem que ter um cuidado maior com esses que são reutilizáveis. Essa amamentação inicial, ela ajuda aqui, eu tava lendo até para reforçar, né? Ela tem os anticorpos, os olissacarídeos, que são as que ganham o peso do bebê ali, por isso que o bebê dá aquele, né? As gorduras, fatores antimicrobianos, que reformam só as células, e o sistema imunológico do bebê. Então, os bebês têm menos doenças respiratórias, tem menos risco de otite, porque daí trabalha aqui, tem menos risco de sepse, entercolite necrosante, e isso é muito importante e acontece mais casos em prematuros. Inclusive, o bebê ele nasce com a parte da mandíbula ela para trás. Então, quando tu amamenta, tu tem que fazer esse movimento e aí ele puxa a mandíbula para frente. Olha Então, que interessante. A amamentação ajuda na fala. A amamentação ela ajuda no fortalecimento da língua, que também é para fala. Então, todos esses benefícios, além do teu bebê ficar menos doente, ficar mais protegidinho. Esses são os primeiros aqui, né? Depois, eles falam sobre as alergias e doenças autoimunes, que eles têm uma estatística da redução de 20% até 20% nas mamadas a criança tem de proteção a mais quando ela amamenta no peito. Inclusive, ele fala que isso para mim foi uma novidade, que crianças que amamentam, ela tem uma proteção contra diabetes tipo 1. Sim. Eles falaram aquele dia na palestra também que as chances de desenvolver leucemia no futuro também é uma proteção. Então, entra ali naquela questão da imunidade, né, contra as bactérias e tudo mais. A respeito da bactéria hospitalar também, a criança que amamenta tem menos chance de não desenvolver, de contrair a infecção bacteriana hospitalar, no caso. E quando tu amamenta, mesmo quando a criança já não é mais exclusiva a amamentação, que geralmente é depois dos 6 meses, hoje em dia tem muitos pediatras que liberam a alimentação, incluir a alimentação após a criança sentar. Então, eu tenho clientes que já começaram a comer só com 7 meses, porque a criança não sentava ainda, então, né? Sim. Para não correr o risco de broncoaspirar, os médicos indicaram isso, que seja, entrar a comida no sistema respiratório.
E aí, às vezes, a criança fica doentinha. Gente, quem é mãe sabe. Ai, a criança não comeu nada, mas o mamar, ela mama. Ela só quer mamar. Então, assim, é também esse refúgio para a criança não ficar sem nenhum alimento naquele momento que ela tá doente. Porque o mamar, ela aceita. Claro que a nossa amamentação, ela não sustenta mais tanto, pro tanto que a criança precisa depois dos 6 meses, 7 meses. Ela precisa realmente de outros, de inclusão de outros alimentos para ficar mais fortalecida. Porém, tu não deixa de comer quando a criança fica doentinha, enjoadinha, ela quer só a mãe, só o peito. O peito já tem ali um refúgio, né? Uhum. Também eles falam sobre o controle de peso e de obesidade metabólico. Cada mês de amamentação reduz 4% do risco de obesidade futura. Aí eles comentam assim, ó. Estudos mostram que as crianças amamentadas têm um IMC mais baixo e perfil de gordura mais saudável na adolescência e na vida adulta. Olha que interessante. Isso tudo a gente está falando da amamentação no peito, tá? Da fórmula. Eu particularmente não entendo muito de fórmula, desconheço como funciona eu sei que a fórmula ela é muito completa, porém eu acho um assunto bem sensível e como eu não domino, eu até não abordo muito ele. A gente só fala o que realmente a gente sabe, né? E a gente tá falando isso, gente, não é coisa que a gente tirou da nossa cabeça, né? Natasha é técnica de enfermagem e tudo isso que a gente tá falando aqui, a gente ouviu lá das pessoas que são especialistas em amamentação, né? Teve a consultora de amamentação, teve vários especialistas lá que nos passaram também essas informações. Teve um estudo no Rio Grande do Sul chamado Corte de Pelotas, de 1982. Eu acho interessantíssimo esse estudo, então foi um assunto que a gente procurou se informar mais para trazer, que foi uma grande novidade para mim, que é sobre eles fizeram esse estudo de crianças que foram amamentadas pelo menos até 1 ano, mas a indicação é sempre até 2 anos. Até 2 anos. Que eles têm o QI mais alto. Eles fizeram uma pesquisa e acompanharam crianças, e tem um número aqui, deixa eu pular essa parte aqui e vim aqui para vocês. 5.914 crianças nascidas em hospitais. E eles fizeram um estudo, olha que interessante. E acompanharam essas crianças até 30 anos. Então esse estudo, ele foi apresentado lá e eles falaram de várias coisas que eles constataram nesse estudo para as crianças que foram amamentadas até 2 anos. Eu achei sensacional, porque a informação, e eu fiquei decepcionada com a história de 40 dias, por causa dessa questão de realmente saber de tanto benefícios e ter pouca informação sobre isso. Eu trabalho com isso há 6 anos com o universo infantil e eu pouco vejo as mães falarem sobre, eu quero amamentar, quero. E acabou o assunto. Elas não dizem, eu fui orientada, eu tive uma aula só sobre amamentação, eu fiz um cursinho na época da Unimed, que ele até hoje ele tem, que eles fazem, eu não sei quanto tempo é hoje, mas na minha época eram, acho que 4 quarta-feiras, 2 horas por noite, que eles ensinavam bastante coisa sobre os bebês. Sim. E um deles era sobre a amamentação. E assim, a gente aprende demais. Porque a gente vai no pediatra, a gente vai no obstetra, e o obstetra vê como está a mãe e o bebê. Ela observa, ela cuida dela. Mas ninguém fala pós-bebês. Quem tomou a iniciativa do Congresso de Amamentação foi o Dr. Cecim, que ele tem uma clínica na nossa cidade, em Florianópolis. E ele é pediatra e ele é apaixonado. Gente, vocês não têm noção de como ele é apaixonado pela profissão. É muito inspirador ver alguém que domina tanto o assunto, está sempre atrás de conhecimento. E ele tomou essa iniciativa e foi o 7º congresso. Ele tem, daqui a 2 anos tem outro, né? E é bem bacana porque, tipo assim, é uma palestra gratuita, é um congresso gratuito, né? Para as gestantes, para as mães, enfim. E quando vocês ficarem... É uma vez por ano que tem, né? Não, dá cada 2 anos. Ah, cada 2 anos. Vale muito a pena ir, porque eles passam, assim, um tanto de informação a respeito de amamentação que, com certeza, se você tá na dúvida se vai amamentar ou não no peito depois de participar desse congresso, tu já muda de opinião. Porque eles passam exatamente tudo a respeito da amamentação, é bem bacana.
Que a intenção do Congresso é fortalecer esse fator amamentar, que passar informação, procurar profissionais da saúde que fortaleçam isso. Claro que tem que ser uma escolha da mãe, mas talvez se a mãe souber de todos esses benefícios, ela consiga ser mais tendente a amamentar apesar da dificuldade. E a gente não anula o fato de ser difícil, né? Para muitas mães é difícil amamentar, tem essa questão toda do seio machucar. Mas como eles falaram, machucar não é natural, então pode ser que alguma coisa esteja errada, pode ser que a pega não esteja sendo correta ali na hora de amamentar, tem vários fatores. Então a gente não diminui esse fato, né? Sim, existe várias mães que sofrem com isso, mas a gente acaba frisando muito a importância do tentar, né? E do saber os benefícios, porque a partir do momento que tu sabe os benefícios, tu vai querer acompanhar tudo, né? Aí ele fala sobre a saúde emocional, um dos benefícios, saúde emocional e comportamental. O bebê que ele amamenta, primeiramente, ele passa 9 meses com o tuntar, que é o batimento cardíaco da mãe, né? A gente fala que é tuntar, né? Na enfermagem. Porque o coração ele bate assim, né? Ele tuntar, tuntar. Então, ele passa 9 meses com esse som e ele sabe o ritmo do coração da mãe, né? Então, quando você amamenta, você traz o bebê pra você encosta a barriguinha dele na sua. Não tem nenhum bebê aqui, a gente tá sem boneca aqui. Mas, né, tu apoia aqui no bracinho, coloca a almofada de amamentação, gente, que, ó, eu sou obrigada, né, falar pra vocês. Ela não se usa assim, eu usei assim, tá? Eu não sabia. Sim, é mais na lateral. Ela usa assim, é mais confortável. Por exemplo, eu sou canhota, eu sempre dava primeiro a amamentação pro lado esquerdo, que me facilitava. Vocês estão vendo aqui, ó, olha como é firme. Aí eu ponho o bebê aqui pra botar a cabeça ela ficar num ângulo mais de um pouquinho de 30 graus, né, em relação ao corpinho do bebê. Aí assim, né, quando o bebê tem 3 quilos, imagina, 3 quilos aqui, já dá uma pressionada. Coloca aqui, tu vira o corpinho dele pro teu corpo aqui, a barriguinha com barriguinha, e os pezinhos, eles são tão pequenininhos que a cabeça fica aqui e a bundinha fica na mão. E aí a cabeça tu vira totalmente pro teu peito. Então, isso facilita demais. Ó, aqui eu não tô encostada na cadeira, mas ela dá esse suporte aqui pra coluna também. Sim. Então, tu coloca aqui e coloca no peito. E tá aqui, ó, plena, amamentando. E o bebê, tu consegue tá olhando, ver como é que ele tá respirando. O bracinho dele, tu põe aqui pra trás. E a almofada de amamentação é justamente para isso, não só pelo conforto, né, que o conforto tem que ser tanto para a mãe quanto para o bebê, mas para ter a pega correta mesmo, né, porque ela muito na pega. Porque 3 quilos no colo, ok, mas 3 quilos durante 40 minutos, quero que o Arthur mamava, querida, pesa. E aí, aqui ele já começa a sentir o teu batimento cardíaco. Então isso já acalma o bebê por si só. Aí tem o teu cheiro, que é o cheiro que ele vai conhecer desde o primeiro dia. Então ele vai amamentar. Isso também quem amamenta com a mamadeira também faz essa função de estar aqui com o corpinho, só que daí a mamadeira tá aqui. Porém, e também vai sentir o teu cheiro, né? Por isso que eles dizem pra dormir com a naninha, pra pegar o cheiro. Passar o cheiro junto, né? Porque daí vai pegando o cheiro característico da mãe. E ele reduz a sucção, reduz a dor do bebê, ela estabiliza a frequência cardíaca e libera a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? O hormônio do amor que regula o humor do bebê. Então, às vezes, o bebê tá estressado, porque bebê fica, né, gente? Às vezes, a falta... Ele não sabe falar, então, às vezes, ele tá incomodado com uma roupa a mais, tá encalorado. Às vezes... Então, isso tudo alivia o bebê. Aí, tu começa a amamentar, ele começa a transpirar. E você também transpira, tá? Eu sempre digo... Eu brinco aqui na loja bastante com os casais, quando vem um casal, né? A sua esposa vai virar a ama de leite da criança, o restante, seu marido. Seu marido dá banho, seu marido faz arrotar. Por quê? A mulher, ela tem um benefício maravilhoso, que o bebê cresce na barriguinha dela, ela sente ele mexer, ela sente as emoções. Claro que fica tudo desregulado, mas ainda assim, o mexer é muito gostoso, é uma parte muito gostosa. Aí tu faz carinho na barriga, falando com o bebê, é muito gostoso. O marido, por mais que ele faça também e converse com a criança, ele não sente tudo que a gente sente.
Quando o bebê dá aquela esticadinha, dá aquela apertadinha na costela. Então, o homem, para ele criar o vínculo, é mais fácil ele ir criando esse amor, gente. E não que o homem não ame, porque eu não sou homem, então eu não posso falar do sentimento. Mas eu sempre descrevo que o sentimento materno de quando o bebê nasce, a gente conhece o grande amor da vida da gente, mãe. Eu fiquei apaixonada pelo meu filho, só queria saber do meu filho. E foi um amor que eu não consigo explicar, gente. Eu acho que ele é 3 vezes maior do que eu imaginava ser um amor. É muito louco, assim. Eu também chego a me emocionar, porque é muito intenso. E dizem que o amor materno é o mais próximo do amor de Deus. Então, é incrível mesmo essa parte de quando o bebê nasce. Porque, como eu fui mãe solteira e não planejei a minha gravidez com 24 anos, eu tive o Arthur com 25, um dia depois, mas tive. Eu me julguei muito, né? E por ser mãe solteira, e foi muito difícil pra mim, assim, emocionalmente falando. Mas, então eu tinha aquele amor, mas não era esse amor. Quando nasceu, gente, foi assim, ó. Porque ninguém normaliza. A primeira pessoa que eu ouvi falar sobre essa dificuldade foi aquela atriz, que foi a Isis Valverde, que ela fala, gente, o bebê foi lá, mexeu com o teu corpo não ficou mais bonito, como se você se achava, ele desregula, tu perde o sono, dorme pouco, a prioridade é tu vive cheirando a leite, vive descabelado, não consegue pentear cabelo, não pode passar perfume, porque pode dar alergia no bebê. E ela disse que quando ela veio da academia com o bebê dela estava 10 meses e ele reconheceu ela, que deu um sorriso, que ela começou a sentir diferente. E todo mundo, hoje em dia, ainda bem que tem alguém que fala isso. Pra mim não foi dessa forma. Mas existem casos que são dessa forma e a pessoa não é menos mãe por isso. Sim, exatamente. Então não se culpe por achar, ai, não consigo. Porque eu sempre digo, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, voltando a isso. Então, a mulher, ela tem muito isso. Algumas mulheres já têm o amor quando fica grávida. Tem algumas mulheres que, quando nasce, tem algumas mulheres que é um processo igual o pai. Dizem que o pai, claro que tem pais que é desde a hora da concepção e fica apaixonado e vive aquilo melhor. Mas a mulher, ela gasta caloria para fazer o leite e para amamentar. Então, a mulher fica mais cansada nesse primeiro processo, muito mais. Então, eu digo que o homem, ele pode ser todo o resto que a mulher só pode ser ama de leite. Essa é a minha brincadeira. Eu vou tirar a almofada daqui, que eu tava bem confortável. Então, essa almofada eu super indico. A gente já fez uma consultora de amamentação, também falou que ela é muito boa. O pessoal elogia muito, que ajuda muito. E ela vem com essa capinha. Então, tu consegue personalizar aqui na loja. E tu consegue trocar a capinha. Ah, eu quero ter 2 capas, que daí se sujou uma. E o legal é isso, gente. Hoje em dia tem muita informação a respeito disso. Não só essa linha de profissionais que auxiliam, né, no conhecimento de amamentação, quanto os produtos, né? Tem a almofada de amamentação, tem ali, como vocês viram, o absorvente de seio, tem as conchinhas. Então tem muito item que pode auxiliar para deixar esse momento ainda mais prático, né? Mais leve. A concha, eu usei bastante. É aquela concha, não. Ou é não, saco de armazenar? Saquinho, assim, não, só que essa é de gel. Ah, tá, não, mas essa é a bolsa de gel. Aí tem a concha, a gente trabalha com ela aqui, mas eu acho que não tem. Ela faz uma conchinha assim no peito. A maioria dos médicos hoje tem indicado só rosquinha. A rosquinha é tipo a rosquinha é aquela de tecido, né? Isso. Que é a mais conhecida. Que daí o que acontece? Hoje os hospitais, eles já têm praticado muito a ferida, ela crescer não abafada. Antigamente a gente tinha um machucado, um corte, alguma coisa, a gente enfaixava. Hoje não. Hoje tu deixa aberto pra respirar. Só como é que tu vai botar os peitos, né? Não dá, né, gente? Então tu coloca a rosquinha. E a rosquinha, eu gosto da rosquinha bem grandona, porque tem bicos, porque o nosso bico ele desenvolve, tá, gente, pra amamentar. Então ele aumenta o tamanho. E a coloração dele aumenta, que é a área onde produz o leite ali. Então ele fica diferente do que ele é antes de ser mãe. E aí você coloca a rosquinha no peito e ela grandona assim, porque tem umas menorzinhas. A grandona, ela deixa bastante área livre e aí põe o sutiã ou se não quiser. Mas eu gosto do sutiã porque o peito aumenta muito o tamanho, então é legal reforçar. Coloca o sutiã ali e ela não vai encostar no bico. Por então isso se o teu protege. se o teu bico for maior,
tu não vai encostar no bico. Então, o bico vai ficar ali bem respirável e vai cicatrizar mais fácil, nesse início. A rosquinha usa bem no início ali, quando às vezes machuca, não são todas as mães que machucam. E aí a rosquinha, às vezes pinga o leite, então tu tem que ter mais do que 2. Porque daí ela pingou, ela ficou suja, tu tem que lavar. Aí tu vai usar outra. E tu tem que lavar. E o que eu digo sempre, cuida bastante com essa parte de lavar e higienizar bem. Por isso que a concha hoje não é mais tão indicada. Eu gostava muito da concha porque eu tinha muito leite. Então me passava muito. Então assim, saiu 2, 3 meses. Eu lembro que o meu gerente na época me chamou para fazer alguma coisa no meu trabalho que as meninas não conseguiam. Ele disse, tu pode vir me ajudar? Como a gente tinha um bom relacionamento, eu fui. E o Arthur tinha 3 meses, foi a primeira vez que eu saí sem ele. E aí eu tinha 1h30, 2 para sair de casa e voltar. Era 40 minutos de casa, mais ou menos. Peguei o carro e fui. E aí eu fui com a concha. Só que a concha, ela abafa. E aí abafa das bactérias. Então tu tem que higienizar muito bem o peito e muito bem a concha. Mas ela quebra o galho pra ti não ficar toda molhada de leite. Sim, e proteger, né? Aham. Eu acho que o que mais Aí o pessoal usa a bomba de tirar leite daí. A bomba de tirar leite é legal, gente, porque o que acontece? Hoje em dia, a licença maternidade é 4 meses, se eu não me engano, né? No público é 6, no privado é 4. Então, às vezes as mães deixam de amamentar porque precisam voltar a trabalhar, precisa voltar à rotina, né? Só que hoje em dia, como tem a bomba de tirar leite, é bacana tirar o leite e passar. A gente tem os saquinhos assim, ó, que aí você consegue armazenar nos saquinhos, congelar, né? Pra depois esquentar na mamadeira, porque assim você não deixa de amamentar com o seu leite, né? Porque às vezes as mães acabam deixando e introduzindo a fórmula por conta dessa rotina. Mas como tem a bomba, essa aqui é aquela manual, ela é bem prática, mas também existe, a gente não tem aqui na loja a elétrica, né? Mas também é uma opção legal. Aí vai do gosto do pessoal, né? E às vezes quando tu tá com o peito machucado, tirar o leite também, amamentar, tem muita gente que tem um tabu da mamadeira. Eu fui mãe com 25 anos e eu tinha uma outra pensamento. Hoje, se eu fosse mãe, eu sempre brinco, eu teria tudo em casa, mamadeira. Se é pra facilitar a vida, só vem. Mas ali, tu pode tirar o leite pra não machucar o peito, e tu pode dar na colherinha, se não quer dar na mamadeira, tem a colher dosadora que dá pra criança sugando, num copinho, numa matute, só que exige um pouco mais de paciência, né, nesse período pelo menos. Tem também um protetor de seio com silicone que também facilita se o peito machucar. A gente trabalha aqui, que ele veste o peito, né, e é de silicone, ele dá uma protegida. Tu pode botar, amamentar o bebê ao contrário, que daí faz uma pega diferente. Por exemplo, tu vai pôr a cabecinha aqui e o corpinho pra cá. A almofada ajuda muito nisso, porque daí o corpo fica em cima da almofada, que daí ele dá faz uma pega diferente no teu seio. Ajuda também na hora da amamentação. E tem potinhos de vidro para armazenar o leite. Eu tenho muito medo da bactéria. Sim. Então, eu gosto do saquinho porque ele é estéreo. E ele é um preço super bom, acho que ele é R$ 49,90. Então, e vem 25 saquinhos, dá uma confirmada no valor. Ah, não tá 100 aqui. Sim. Mas esse valor é bem irrisório por cuidado que tem. E o leite materno, ele pode ser congelado até 7 dias. E assim, ó... Imagina a praticidade para as mães que tem que voltar à rotina, né? Ou tipo, vou dar uma saidinha ali, vou deixar a criança com o marido. Tira o leite e tó. Não, eu sempre falo aqui na loja também, outra brincadeira que eu faço um monte. Querido, essa noite eu vou dormir. Tem leite lá, a mamadeira tá lá, descongelei. E vai dormir a noite toda, gente. Vai descansar e deixa o marido fazer a função de levantar, esquentar o leite. Assim, ajuda a mulher a descansar. Sim. A primeira pessoa que eu ouvi de fato fazer isso foi o meu irmão e a minha cunhada. Que nas sextas-feiras ele fazia isso. Ele fazia parte, dava mamadeira, ela tirava o leite e ela dormia a noite toda. Durante a semana era mais complicado pela carga de trabalho, mas toda sexta-feira ele fazia isso. E ela conseguia dormir uma noite toda e melhora até o humor da gente, né? Uma coisa para eu não deixar esquecer, que eu acho que não tá citada aqui, da prolactina, que é um hormônio. Que quando a gente tá com a dopamina muito alta, a nossa hipófise não produz a prolactina. Ela tem que estar baixa, daí quando tu amamenta, ele protege. E qual que é o benefício maior? A prolactina, ela faz a produção de leite e ela, quando tu amamenta, tu faz essa produção de prolactina.
o bebê, ela faz é um hormônio que te dá uma disposição. Mas isso, exatamente, que eles falam, né, que o bebê tira, só que ao mesmo tempo repõe a energia. E aí tu dorme 2 horas, parece que dormiu 4, 5, 6. Então, Deus faz tudo perfeitinho. É, muito legal isso. A amamentação, ela também libera ocitocina. Ali, como a gente fez, tanto para o bebê quanto para a mãe. E aí, o que ajuda? Ela pega o nosso útero, ele fica 100 vezes o tamanho original. Então, imagina, o órgão desse tamanho, de 9 centímetros, ele fica 100 vezes. Na gestação, né? Na gestação. Então, tem que voltar tudo pro lugar. O que a prolactina faz? A ocitocina, quando amamenta, ela vai contraindo o útero para ele voltar. Então, ela ajuda nesse processo. Que daí é a quarentena ali que eles falam. Esse é o processo que ele vai fazendo nisso. Uhum. Então, assim, quem é mãe mais nova, como eu fui, eu relato isso da minha experiência. Mas era 15 dias depois, eu já estava usando as minhas roupas e eu engordei 17 quilos. Porque foi muito rápido, assim, com a amamentação, o corpo voltou muito rápido e eu já não tinha mais nada, assim, o corpo voltou muito rápido, eu achei muito legal. E eu acredito que um dos benefícios foi isso em relação à amamentação. Foi a amamentação, então os benefícios não são só para o bebê, são para a mãe também. Ó, mães que amamentam perdem peso mais rápido da gravidez, até 900 calorias por dia consumidas por processo de lactação. A saúde metabólica e prevenção de diabetes a gente já comentou. Que a amamentação melhora a sensibilidade de insulina, principalmente também mães que tiveram diabetes gestacional. Aí ela regula também, e pra mãe não ter diabetes tipo 2, né? Sim. Que é aquela adquirida. Menor risco de câncer e doenças cardiovasculares, essa foi super nova pra mim, eu não sabia, até vou passar pra vocês. Mulheres que amamentam por períodos mais longos têm 28% menos risco de doenças cardiovasculares, risco de câncer de mama, de ovário, e também cai a taxa durante a amamentação. A redução de depressão pós-parto, essa também muito nova para mim. Porque libera a ocitocina ali, então eu acredito que isso influencia bastante. Ela fala do vínculo e libera os hormônios, né? Que reduzem a ansiedade, o estresse, os sintomas de depressão, especialmente nos primeiros meses. Sim. Isso eu lembro que eles comentaram lá na... Aí eles... uma coisa que também falou que ele impacta muito a economia, né? Principalmente do SUS, né? Cada lactação reduz os tratamentos com doenças infantis e crônicas. Sim. A amamentação mostra que reduz a mortalidade infantil até 13% e evita gastos com a saúde pública. Eu acho que isso não se torna relevante para a gente querer dar o melhor para o nosso filho, né? O leite materno, ele é 100% natural, não gera lixo plástico, né? Que é as latas de NAN e a mamadeira, mas como eu falei, eu não entro muito nessa questão, porque tem mãe que não tem leite. Sim, tem mãe que não produz leite suficiente, então tem que complementar. Isso tá tudo bem. Acho que dessa primeira parte é isso, né? Eu tô vendo aqui se eu deixei de falar alguma coisa, porque eu acho bem interessante. Agora, voltando àquele estudo que teve. Eles concluíram que foi aquele estudo que teve em 1982, foi feito em Pelotas, que ele fala que das 5.914 crianças amamentadas até 2 anos, eles terminaram o estudo com as crianças tinham 30, os adultos tinham 30 anos e 30 anos, tá? Ou seja, desde quando as crianças nasceram ali, eles acompanharam elas até os 30 anos para avaliar o QI, né? Eles fizeram, eles viram que os dados impactaram para as crianças que amamentaram até os 2 anos de amamentação. Foi o QI, escolaridade e renda. Aí ele fala assim, o tempo de amamentação foi dividido em categorias, menos de 1 mês, tempos maiores, com controle estatístico para 10 fatores de confusão, incluindo renda familiar ao nascer, escolaridade dos pais, ancestralidade genética, tabagismo materno, peso ao nascer e tipo de parto. Achei interessante, cortando aqui o assunto, já volto pra cá, gente, que o médico falou, um pediatra, que
a gente teve um grande boom aí na pandemia, porque a gente ficou sem bactérias, então onde voltou essas doenças respiratórias com muita força, porque era um vírus que a gente não tinha mais, que é o que agora tem a vacina, né, que é para bronquiolite. A gente ficou muito asséptico, né, porque a gente começou a se higienizar, lavar a mão, e então a gente ficou sem contato umas com as pessoas, então a gente não criou pro meio. Que a criança que nasce parto normal, ela passa pelo canal vaginal, que já é um canal que tem bactérias, então ela já é mais forte. Eu não sabia, gente. Eu não sabia. Então é o primeiro contato que a criança tem já para fortalecer a imunidade, quando ela passa por ali, porque não é um canal estéreo, né? Sim. E é quando nasce pela cesárea é tudo mais estéreo ali, né? Uhum. Eu achei interessante, voltando ao estudo de corte. Tem muitas coisas interessantes. Ó, quem foi amamentado até os 12 meses obteve 3,76 pontos a mais no QI. Olha que interessante. Sim. Na escolaridade, participaram da amamentação 0,91 anos de estudo, mais desenvolveram mais na escola. Eu sempre digo que isso está tudo relacionado uma coisa com a outra, né? Quem aprende mais é mais inteligente, estuda melhor, tem uma renda melhor, né? Sim. E a renda mensal aumentou cerca de 30% das crianças que foram amamentadas até os 2 anos. Então a gente entende que a amamentação ela é muito importante, sim. Deve ser feita por todos, porém aceitamos, entendemos que devido às dificuldades a gente não consegue fazer e tá tudo bem. A nossa ideia aqui é fortalecer, passar um pouquinho de conhecimento para vocês de tantos benefícios e tão maravilhada que a gente ficou. Eu já amamentei, amei amamentar. Se tivesse um filho, com certeza gostaria de amamentar novamente. Fosse mãe novamente, amamentaria. Tentaria passar por todos os processos, por mais difícil que fosse, porque para mim foi muito especial. E tu sabia de todos os benefícios, né? Então, não, nem um terço desse sabia. Mas eu queria amamentar. Eu disse, eu vou amamentar porque amamentar é melhor. Era essa a minha concepção. É melhor pro bebê ficar menos doente. Era o que eu sabia na época. Eu não tinha nem noção, eu não era técnica ainda. Eu sou formada faz 2, 3 anos, faz pouco tempo. Como eu não exerci, eu perdi um pouco do calendário aí. Mas eu não sabia. E aí, depois estudando na enfermagem, eu vi os benefícios da mandíbula. Ai, gente, uma coisa maravilhosa, né? Pra gente encerrar aqui. Não sei se tu queres pontuar mais alguma coisa, mas eu sempre digo, o leite tá quentinho, gente. Tirou a blusa aqui, botou o peito fora, amamentou. Sim. Tu tem que fazer mamadeira, tu tem que levantar, tu tem que esquentar a água, tu tem que misturar, tu tem que dar mamadeira. Não, sentou na cama, pegou o bebê, amamentou, botou pra rotar e faz dormir. Sim. Então eu acho que é muito mais fácil. Ele tá pronto e tu não precisa se preocupar em levar nada. Aí depois tu tá na rua, tu tem que higienizar a mamadeira, lavar bem lavadinha, é mais difícil. Então eu acho que amamentar é muito legal, assim, com leite materno. Por todos os benefícios e também por essa questão de estar quentinho. Porque eu lembro que eu fiz uma prova, quando eu fiz enfermagem, que falava dos benefícios da amamentação. Sim. E um desses era bem interessante. Porque realmente o fato de tu não precisar levantar da tua cama, ir até a cozinha, esquentar o leite, esquentar a água, fazer o leite, preparar a mamadeira e colocar ali pra amamentar, tu perdeu ali, 5 minutos, 10. E aí tu desperta muito mais do sono que às vezes tu amamentar aqui e depois só fazer a criança voltar e dormir, né? E de tantos benefícios que tem, eles chamam do líquido dos deuses, né? Eles falam que até os deuses tomariam, de tão importante que é esse leite materno. Só para concluir a respeito dos acessórios que auxiliam, a gente não falou muito sobre a mamadeira. A mamadeira é legal, gente, na fase de transição. Eu vou abrir aqui para mostrar esse aqui para vocês que a gente tem na loja. Porque aí quando você vai fazer a transição do seio para mamadeira, amamentou ali 1 ano e meio, 2 anos a criança, e você quer passar para mamadeira, mas a criança não quer pegar, hoje em dia tem essas mamadeiras que se assemelham ao peito, né? Essa aqui ela tem tanto o formato semelhante quanto uma textura aqui, que se assemelha à pele humana, né? Então é bem bacana porque isso auxilia muito, tanto para a transição quanto quando tu quer fazer aquele processo de tirar o leite na bomba, passar pros saquinhos ou pro potinho e pra mamadeira, porque aí a criança vai pegar com mais facilidade.
A mamadeira. Essa parte aqui, ó, esse silicone aqui escovado, porque o silicone é gelado. Uhum. Aí o silicone escovado, ele é quentinho. E ele tem, vocês não vão conseguir ver, mas ele tem uma textura aqui. Que é esse que escovado. o escovado, que se assemelha à pele. Por causa Por isso. disso, porque daí ele aquece, ele ao contato, ele já aquece, e a criança aí fica mais similar ao peito. Sim. E aonde é que é gelado. Então, é uma das tecnologias. Aí tem aquelas madeiras também que tem os processos anticólica. E tem aquelas de silicone agora que não tem aqui no Brasil, mas são americanas, elas são molinhas aqui, Uhum. que também é. Só que daí o processo de fluxo anticólica dela é um pouquinho diferente. Então, esses tipos de mamadeira, elas... A gente tem criança que não tem cólica, o Arthur não teve cólica, mas tem crianças que têm bastante cólica. Então, isso ajuda nessa questão de amamentar. A escolha da mamadeira é importante ter uma boa qualidade, tá? Eu acredito que isso facilite muito dos processos ali. Sabia uma curiosidade? A cólica do bebê são os movimentos peristálticos do intestino. Porque enquanto o bebê tá na barriga, ele se alimenta só do líquido pelo umbigo, né? Então, quando ele nasce, ele tem aquele trauma. Eu digo que é um trauma, a gente quando já nasce tendo trauma. A gente nasce Já tendo saiu trauma. quentinho ali. Sentido quentinho do protegido. E aí tu nasceu e a tua única fonte de alimentação é, ó, cortada, que é o cordão umbilical. Então tu tem que aprender a respirar. Por isso que a criança tem que chorar. Porque ela Sim. aprendeu a respirar, que ela faz aquele... Isso que a gente não sabe fazer. É por isso que as crianças abaixo de 32 semanas é arriscado, porque o pulmão não está desenvolvido para fazer essa inspiração e expiração. Por isso que eles seguram às vezes, né, na UTI, para a criança aprender a respirar quando nasce, mesmo a mais do que 32 semanas, por estar tudo desenvolvido, mas às vezes não sabe fazer esse movimento corretamente. É por isso que ele dá aquele chorão. Sim. E ele começa a se alimentar pela boca. Então o estômago dele não tá, né, sem o intestino, ele nunca fez as fezes ali com comida, né, porque ele é alimentado através do cordão, então São nutrientes. e aí depois o intestino dele começa a funcionar, e aí o nosso intestino ele tem que ter o movimento para as fezes sair. Então o que acontece? Tudo isso é um processo, e aí esse movimento, tem algumas crianças que o movimento é mais forte, às vezes tudo que a mãe come influencia. E aí, às vezes, influencia mais onde a criança sente cólica. Sim. Mas eu fazia umas... Ó, É uma novidade também, não sabia dessa questão. façam Achava- a massagem Chantala. Eu procurei, fazia no meu bebê, mesmo ele nascendo no inverno, ajudava bastante, dava uma relaxadinha e dormia bem. E fazia bastante na parte da barriga. Pra cólica, né? Ajudava. Sim. Bicicletinha. É muito louco essa questão do... A partir do momento da geração de uma vida ali, até depois parece que tudo é pra realmente se encaixar, né? É demais, É gente. muito legal. Essa é uma primeira parte dos benefícios de amamentação. Tem muitas outras. A gente vai vindo abordando. Conforme vocês forem pedindo, a gente também vai se informando, se a gente não souber, para trazer para vocês, que a ideia realmente é contribuir com esse canal. A ideia da Roda Gente Milda é contribuir para aquela mãe que está perdida, ou aquela mãe que sabe um pouquinho e quer saber mais, ou aquela mãe que realmente quer escutar e fortalecer, e às vezes é uma avó que quer passar para uma filha, enfim. A ideia é fortalecer. Então, falem pra gente, deem contribuições, porque a gente tá aqui para ajudar. Deixem a opinião de vocês também, porque como a gente falou ali, não tem jeito certo ou errado. A Natasha falou outro dia, não tem jeito certo ou errado na maternidade, tem o seu jeito de ser mãe. Então, deixem a opinião de vocês, como foi a experiência de vocês, se foi boa, se conseguiu amamentar, se não conseguiu. Que isso é bem legal, até pra gente conversar aqui mais vezes, né? E contribui para uma mãe, às vezes, que tá com muito medo, porque eu dou meu depoimento de mãe, do que eu vivi, para vocês entenderem que isso é possível para vocês. É difícil e é possível, mas também o fato de dizer assim, alguém já passou por isso e agiu dessa forma. Será que cabe isso para mim?
Eu gosto de dizer bem isso, Uhum. porque não existe a regra, existe o modo seu de ser mãe. Sim. E a Elisandra, daqui uns anos, vai contribuir também, contando a vivência dela. Quem sabe a gente aproveita ela aí, ó, com barrigão daqui a pouco, contando pra gente daqui um pouco muito, mas, né? Sim. Porque é muito gostoso. Eu sempre comento isso e é muito pontual. Eu fui mãe solteira, eu gostaria de ter tido outros filhos. Tive um relacionamento onde uma pessoa, meu companheiro, ele tinha 2 filhas, então eu optei naquele momento, eu achava 3 um número bem bom. E não funcionou a mais do que a gente gostaria. E hoje eu fiz 40, então eu não... Mas eu sempre digo, se eu pudesse voltar para a Natasha do passado, eu teria 3 filhos até os 25 anos e teria a casa cheia, porque eu acho a maternidade sensacional. Sim. Desafiadora, mas sensacional. Eu também, lógico, né, gente? Eu ia falar sobre a importância também das mães que ainda não são mães assistirem também, porque eu sei o quanto isso é importante pra mim. Desde quando eu comecei a trabalhar aqui na loja, eu aprendi um monte de coisa que quando eu for mãe vai facilitar muito, assim, vai deixar ainda mais leve, por eu saber de todas essas coisas, saber a questão do enxoval, da amamentação, de tudo. Então, pra quem sonha em ser mãe um dia, mas é jovem assim como eu, não pretende ser mãe agora, é importante saber também, porque aí vai se preparar já pra isso. Depois. Beijo grande pra vocês. Até a próxima semana. Até a próxima.